Olá, você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Mês de novembro começou e, claro, nós vamos sim falar sobre a saúde do homem. E para isto, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o médico da saúde da família, Dr. Rafael Vaz. Eu aguardo você. Muito bom dia, você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Que bom que mais um sábado nós estamos aqui juntos trazendo para você informação de qualidade. E hoje nós vamos conversar sobre saúde do homem. O tema do mês, um tema tão importante, a gente sabe dos desafios que os homens ainda enfrentam para as consultas médicas, para os exames, para o autocuidado. E eu quero já começar esse programa. Se você tem algum homem que está em casa, está no quarto, está lavando o carro, fazendo qualquer outra coisa, já chama esse homem para assistir o programa, porque o Dr. Rafael vai destrinchar esse assunto com muita propriedade e eu tenho certeza que vai enriquecer o sábado da sua família. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo, que bom recebê-lo aqui. E gostaria de já começar pelo óbvio, né? Qual a importância da saúde do homem? Bem, obrigado, Catarina e Atividade, pelo convite, né, de estar falando um tema tão importante para a gente, né? E a importância de saúde do homem é que o homem tem se cuidado menos da saúde. Historicamente, esse homem, como provedor, como homem que vai ao trabalho, ele muitas vezes tem um mito, Catarina, que ele não precisa de cuidado, de que ele tem medo da doença, ele tem medo de procurar um médico e encontrar doença. A doença, às vezes, como um sinal de fragilidade. Sim, verdade. Então, esse homem procura se cuidar menos quando comparado às mulheres. A gente vê isso em dados epidemiológicos, por exemplo. Os homens, eles vivem 7 anos a menos do que as mulheres. Apesar de ter havido um aumento da expectativa de vida populacional, o homem vive 7 anos a menos que as mulheres. Então, em doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas, os homens morrem mais dessas doenças do que as mulheres, né? É uma taxa que a gente é preocupante e trazer esse tema é fundamental para você, homem, estar se cuidando. O processo de autocuidado que a Catarina falou aqui é muito importante, a procura médica, porque a gente vê uma baixa adesão, uma baixa procura hoje em dia desse homem por consultório, por atividades da saúde em geral. Hoje, quais seriam as principais causas, tanto de morte como de internações, complicações, quando a gente fala da temática homem? Isso. Trazendo um pouco a motivação externa, então a principal causa de óbito hoje da população masculina de forma externa seria a violência, né? E também acidente de trânsito e de trabalho. Tirando as causas externas, em primeiro lugar vem as doenças cardíacas, as doenças cardiovasculares. Quero citar aqui o infarto, ainda é uma doença bem presente, o AVC. Em terceiro lugar vem os tumores, tumores de próstata, tumores de pulmão, também é bem importante. Doenças do aparelho digestivo, como a cirrose hepática, muito relacionada ao álcool. Sangramento do trato intestinal também é importante. E quinto lugar seriam as doenças infecto-contagiosas, como a tuberculose e outras também doenças infecto-contagiosas que também estão presentes nessa população. A questão cultural, né? A gente vê aí que, em primeiro lugar, está acidente de trânsito e Violência. violência. Então, existe uma correlação muito grande ainda, né, doutor Rafael, com a questão do machismo, com a questão cultural. Isso, você falou uma coisa bem importante, que a nossa, historicamente, uma sociedade patriarcal, né, com esse machismo de que até que o homem vê a doença como um sinal de fraqueza, algo de fragilidade, ele tem medo de achar doença, então muitas vezes esse homem se expõe mais a situações de risco, como a questão da violência, a vulnerabilidade com a questão de álcool, droga também, né? Então, o estilo de vida que esse homem leva, estresse, sono, tudo isso pode levar à confluência desse agravo do homem viver menos. Além disso, eu queria citar também, Catarina,
a questão, às vezes, da dificuldade de acesso desse Sim. homem a alguns acessos a serviços de saúde. Por exemplo, as unidades de saúde da família e as unidades de especialidade, eles funcionam em horário comercial. Então, às vezes, o homem tem essa dificuldade Ele também é o por conta... provedor, certamente está trabalhando. Exatamente. Então, existe hoje algumas estratégias do poder público, por exemplo, para tentar alcançar esse público que trabalha durante o dia e precisa alcançar esse serviço. Esse tema é tão importante que em 2009 foi criada uma política específica para a saúde do homem, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que basicamente vê 5 eixos principais. Então, o acesso e acolhimento desse paciente. Então, vê a questão também da paternidade, a presença do homem no pré-natal, a presença do homem no seio da família, tá? Prevenção de violência e acidente, ela trabalha também nesse eixo. O quarto eixo é as doenças mais prevalentes, quais são as doenças mais prevalentes desse público. E, por último, saúde sexual e reprodutiva, que também é um eixo temático dessa política pública. Foi muito importante, doutor Rafael, falar sobre isso, porque, lamentavelmente, aqui no nosso município, tivemos um presente, né? Ganhamos um presente, que foi o Centro de Saúde do Homem, já que temos o Centro de Saúde da Mulher, e ele durou pouco. E é tão importante você trazer à tona Sim. novamente, porque aí a gente, claro, a gente está aqui falando para você, telespectador comum, cidadão comum que está em casa, mas também falamos aqui para profissionais, falamos aqui para os administradores da cidade, quem cuida da nossa saúde, quem cuida da nossa cidade, do nosso município. Quando eu falo do nosso, a gente está falando de todos os municípios, até onde tem o alcance da TV. E é muito importante isso, e foi uma perda muito considerável, né? Sim, você ter instituído num município como Arco Verde um centro de saúde do homem é fundamental. Então, assim, algumas políticas públicas são feitas, como, por exemplo, eu quero lembrar a questão do Novembro Azul mesmo, né, que traz essa temática da educação em saúde, mas, sem dúvida, são patologias, e o homem tem que se identificar com o serviço de saúde. Muitas vezes ele não se identifica como aquele espaço sendo seu. Também, muitas vezes, a gente tem uma ideia de que é mais cuida da saúde da mulher, da saúde materno-infantil, e o homem muitas vezes precisa desse espaço de ver outros homens, grupo de homens também para até grupos terapêuticos de homem, né? E os atendimentos em horários diferenciados, como você falou, né? Porque a proposta era exatamente essa, esses atendimentos noturnos. Isso. Existe hoje no município um tipo de atendimento, que é o atendimento noturno, que vai um pouco mais além do horário comercial, digamos assim. O que é que explica a baixa procura dos homens, tanto aos serviços de saúde quanto ao tratamento? Bem, o que a gente trouxe um pouco é essa dificuldade do homem de se enxergar como uma pessoa com fragilidades, né? Que precisa, ele muitas vezes, até o homem tem uma dificuldade de falta ao trabalho para uma consulta de prevenção, né? Uma consulta tão importante. Muitas vezes, esse homem, muitas vezes você que está em casa, às vezes procura o serviço de saúde quando já está com alguma doença já avançada, com alguma complicação, e muitas vezes poderia ter sido prevenido antes. Então, enxergar essa processo de autocuidado e a consulta, a conversa com o teu médico, participar dos grupos que possam existir na tua unidade. Então, é muito importante essa conexão com a equipe. Pertencimento, essa né? sensação de pertencimento é fundamental. Perfeito. Doutor Rafael, quais são os exames que eles são praxe quando você começa um acompanhamento com um homem? Bom, exames de rotina. Exato. Tema muito importante. Então, assim, queria destacar a aferição de pressão arterial. As doenças cardiovasculares são muito prevalentes na nossa população. Exame de sangue completo, tá? É fundamental também para a gente ver aí como é que estão as suas taxas. Dentro do exame de sangue, destaco a glicose, né, o açúcar no sangue. Homens que têm sobrepeso, tem aquela barriguinha, obesidade, tem parentes de primeiro grau que tenham a diabetes, devem sim, pelo risco aumentado, né, de estar mais preocupado ainda. Queria citar o perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos, LDL, por conta do risco cardiovascular. Então, tendo a gente pode calcular o risco cardiovascular dos pacientes.
Para aqueles pacientes que têm maior risco de desenvolvimento de câncer de próstata, casos na família, o PSA e o toque retal são exames importantes nesse sentido. Quero citar também colonoscopia, tá? A partir dos 50 anos de idade, esse homem deve fazer aí com seu médico, combinar o exame da colonoscopia para investigar câncer do colo retal e exames também que a gente chama sorológicos, né? Para ver HIV, hepatites, também são importantes para esse público. Já é um início aí. Tá? Acredito que até pela própria natureza de alguns exames, junta com a questão cultural do machismo, e isso termina que afasta os homens dos consultórios. Mas aí, doutor Rafael vem endossando a importância de você, homem, se destituir dessas bobagens. Você não vai ser menos homem, pelo contrário, né, doutor Rafael? Isso. Você se torna mais homem ainda, porque você vai ficar um homem saudável para poder continuar provendo e cuidando da sua família, Não tem como cuidar do outro sem antes cuidar de si mesmo, né? Exatamente. Então, não deixe para procurar assistência médica, o seu médico, o profissional de saúde, quando já está numa fase mais avançada da doença, né, com as complicações maiores, ou então indo para emergência. Então, procura antes, tem essa conversa, essa ligação com a tua equipe de saúde. Doutor Rafael, muito provavelmente é uma questão aí que os homens estão pensando, mas para que médico eu vou? Porque minha mulher vai para o ginecologista, eu vou para quem? Eu tenho que procurar quem? É como se o homem ficasse órfão, né? Porque deixou de ser menino, aí não vai mais para o pediatra. Ficou órfão, vou para onde? Vamos conversar sobre isso agora. Então, o homem pode procurar o médico de família, né? O médico que está na sua unidade de saúde da família, ou então, se um médico de sua confiança, um clínico geral, ou então se você faz acompanhamento com algum cardiologista, esse também pode ser um médico, um profissional inicial, né? Questões urológicas, você pode ir para o urologista também, que também é um médico que cuida bem mais especificamente das questões urológicas, da próstata e do pênis também. Então, esse seria o médico especialista na parte da urologia, do sistema urinário em si. Mas o homem, às vezes, precisa dessa ligação também, como a mulher tem com o ginecologista e a criança com o pediatra. Mas é isso. É importante, sim, que você tenha um médico para chamar de seu. A gente sempre diz isso. A gente sempre faz essa pergunta, quem é o seu médico? E você precisa, de verdade, ter o seu médico. Como o doutor Rafael falou, na sua unidade básica de saúde da família, você precisa conhecer o seu médico e também na sua rede privada. Precisa, se é o cardiologista, se é o urologista, se é o gastro, tem que ter um médico que conheça o seu histórico, que é para poder você ir se ambientando com essas questões que são importantes e podem salvar a sua vida. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente.
Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Nós já estamos de volta para mais um bloco aqui do programa Saúde em Evidência. Agradecer a você por todo sábado estar aqui conosco. Que bom que você está aí. Que bom também que você já chamou os homens da sua casa para assistirem esse programa. E caso alguém esteja trabalhando ou esteja fazendo qualquer outra atividade que perca o programa de hoje, nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, você e os homens da sua casa podem sim rever este programa em todo o tempo. Agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor Rafael, eu gostaria que agora a gente conversasse um pouquinho sobre aquele tão temido entre os homens, que certamente são os cânceres, né? O câncer de próstata, por exemplo. Quais são os principais sintomas urinários que requerem maior ponto de atenção para os homens? Sim, é uma pergunta muito relevante, Catarina. Então, assim, os principais sintomas que eu gostaria de trazer aqui é o jato urinário, tem a ver com o jato urinário. Então, se você percebe o jato urinário fraco, dificuldade para urinar, né? Dificuldade para iniciar a urina, dificuldade para terminar aquele processo de urina, tá? Então, é um sinal também que a gente precisa observar, que você precisa ir ao seu médico. Outra questão é a sensação de bexiga não completamente esvaziada. Então, o paciente urina, mas fica com aquele desconforto na bexiga, presença de sangue na urina ou até no sêmen, também pode ser um fator que a gente precisa observar o que está acontecendo aí. Então, procura teu médico, né? Caso aí vá aparecer algum desses sintomas. Não necessariamente esses sintomas quer dizer que é câncer de próstata, mas são sintomas relevantes que precisam ser investigados, que precisam de uma consulta médica para descartar outras possibilidades também. E, claro, não cair naquela armadilha que a gente sempre fala aqui no Saúde em Evidência, da automedicação, porque num sintoma desse, por exemplo, de você não conseguir excretar toda a urina, certamente alguém ou você mesmo vai dizer, pode ser uma infecção urinária. Aí já vai lá na farmácia, compra um remédio e vai fazer o acompanhamento, não, né? Vai fazer a medicação como se fosse uma infecção urinária e aí pode tardar num tratamento, num né, tratamento, doutor Rafael? num diagnóstico, e até causar algumas outras resistência bacteriana naquela infecção. Você tomar antibiótico, o processo de automedicação é uma coisa muito complicada, né? Hoje em dia tem se tido essa facilidade de acesso a algumas medicações e isso tem causado alguns problemas de saúde de toda a população em geral. É verdade. Doutor Rafael, quais são os fatores de risco relacionados ao câncer de próstata? Pronto, então. Fator de risco importante para câncer de próstata, a idade. Então, pessoas acima de 60 anos, elas têm mais risco de desenvolver o câncer de próstata. Histórico familiar positivo, então, na sua família tem homens que tiveram câncer de próstata, então, existe um fator de risco aumentado para o desenvolvimento, tá? Obesidade também é um fator em alguns tipos histológicos de câncer de próstata. A relevância do câncer de próstata é importante falar que chega a ser, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, é o segundo tumor mais incidente em homens, né? É o segundo tipo de câncer que mais afeta em óbito, número de óbitos, a população masculina. E em caso de incidência, ele só perde para o tumor de pele não melanoma, né? Para você ter uma ideia, Catarina e telespectador, o tumor de câncer, ele foi feito uma estimativa, né, no triênio de 2023 a 2025. Então, estima-se que cerca de 70 mil novos casos por ano de câncer surjam no Brasil, né, na população,
a cada ano no triênio 2023 a 2025. Então, um número bastante significativo. 70 mil novos casos é a estimativa. Então, a gente sabe que a gente está num programa que fala sobre saúde. E dentro desse espectro agora que o Dr. Rafael traz, né, dessa visão numérica, porque números não mentem, né, Dr. Rafael? Números não mentem. A gente sabe que para isso vocês usam alguns mecanismos, alguns recursos para diagnosticar de forma bem primária. Sim. Ou também para descartar o diagnóstico. Então, qual a recomendação do início de se fazer, de começar a fazer o PSA e o tão temido ainda, e vamos acabar com essa besteira aqui, homem, presta bem atenção, o toque retal. Então, a partir de quando é necessário que os homens se revistam aí dessa masculinidade que vocês têm e faça esses exames? Isso. Então, a recomendação atual, os principais estudos realizados, é que homens com fator de risco aumentado, tá? 60 anos ou mais, aquilo que a gente falou, pacientes com risco, que tem histórico familiar de câncer de próstata, eles são indicados a realmente fazer o PSA e o toque retal para investigação diagnóstica o quanto antes, tá? Na população assintomática e que não tem esse risco aumentado, não é recomendado que se faça assim periodicamente, de forma, como é que a gente chama? De forma preventiva ou então de forma como rastreio para essa população. Não é recomendado. Não quer dizer que é proibido, mas a recomendação que se fala é que você procure a consulta, procure o seu médico para conversar sobre esse tema, né, sobre algumas questões de saúde, porque algumas complicações podem advir, né, principalmente no sentido de intervenções em relação a sobrediagnósticos, ou seja, você às vezes encontrar um falso negativo, complicações advindas de procedimentos mais invasivos, né, quando aquele tumor seria um tumor indolente. Então, pacientes com risco aumentado e pacientes acima de 60 anos devem realizar o exame do toque retal e o PSA. População assintomática não é recomendado. Conversa com o médico, entre em acordo, né, que vocês possam ter um plano conjunto para avaliar risco e benefício do exame. Tá? Então, apesar de ser um exame, ele também tem riscos e benefícios caso encontre-se algum falso negativo, então procedimentos e outras complicações advindas de procedimentos. Doutor Rafael, existe alguma forma de prevenir o câncer de próstata? Porque, claro, você que está aí em casa quer saber, né? Ok, eu sou jovem, ou eu já sou maduro e eu nunca fui diagnosticado, graças a Deus, mas eu quero saber como eu posso me ajudar. Como é que eu previno o câncer de próstata? Boa pergunta. É até comum encontrar, muitas vezes, pacientes que eu atendo falarem um pouco de eu andei muito de cavalo, eu andei muito de moto, e pode ter alguma complicação na próstata, isso pode causar algum efeito, né? Isso é um mito, isso não é verdade, tá? Bem, a prevenção do câncer de próstata, assim como outros tipos de tumores, Catarina e telespectador, é bons hábitos de vida, né? Não existe algo que previne exatamente o câncer de próstata, mas ter bons hábitos de vida, uma alimentação saudável, atividade física regular, controle do tabagismo e também do álcool, né, o excesso de álcool também. Então, tudo isso, buscando uma vida mais saudável, uma vida com qualidade, tudo isso afasta ou previne não só o risco de câncer de próstata, mas com outros tipos de cânceres também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de estilo de vida, uma vida mais saudável, e aí me veio as suplementações. Existe alguma correlação entre as suplementações, claro que no exagero ou na não indicação correta, mas a gente sabe que a gente está vivendo, graças a Deus, uma era em que as pessoas despertaram, estão sim se cuidando, estão praticando atividade física, mas tem também um lado negativo, que é o uso exacerbado, inclusive, de suplementação. Existe alguma correlação? É preciso ter cuidado com isso? É preciso ter total cuidado, porque
Primeiro que não se deve fazer essas suplementações de forma privada, no sentido de fazer sozinho, sem um acompanhamento de um profissional. E que profissional é esse que está orientando essa suplementação? A gente vê aí de muitos gurus, né, de redes sociais que indicam alguns tipos de suplementação que fazem mais mal, não tem evidência científica, Catarina, para isso. Então é preciso avaliar a função renal do paciente, né, avaliar outras questões também, função hepática, para ver o que é que está se causando com essa suplementação. Tem muita hoje complicação médica, complicação séria devido a suplementações erradas, uso de anabolizantes indiscriminadamente. Então, o uso de anabolizante, por exemplo, tem que ser prescrito por um profissional médico, né, endocrinologia e outros profissionais nesse sentido aí. Mas tem que ter muito cuidado com essa parte nutricional também. Doutor Rafael, claro que a gente está no Novembro Azul, um mês em alusão aí a essa questão do câncer de próstata, mas eu gostaria que o senhor, que é autoridade no assunto, falasse para conscientizar os nossos telespectadores da importância de não ficar só no novembro, porque todo mundo corre em novembro. Quem dera que todos os homens corressem para se consultar no Novembro Azul, mas para além do Novembro Azul. Isso, assim, não tiro a relevância de trazer essa temática do Novembro Azul, que traz toda a temática de educação e saúde, traz esse homem para a unidade. Então, na minha unidade mesmo, quando a gente tem os temas do Novembro Azul, os homens parece que saem de onde estavam, a gente não sabe onde é que esse homem estava, que aparece tanto homem, por exemplo, no atendimento noturno, lota mesmo a nossa UBS, mas eu quero trazer isso para você, assim, o homem não é só a próstata, o homem não é só o aparelho reprodutor masculino, né? O homem é muito mais do que isso, a sua saúde é muito maior do que uma próstata. Eu sei que isso é uma preocupação importante, mas é preciso olhar a sua saúde de forma integral, né? Por isso até a política nacional de integral a saúde do homem. Então é preciso olhar atenção à sua saúde mental, à saúde cardiovascular, como é que anda a tua pressão, como é que anda as tuas taxas, né? Então, é importante procurar a consulta médica não só no Novembro Azul. Inclusive, no mês passado, a gente falou e trouxe a temática aqui com a doutora Vanessa Maia, mastologista, e você que não acompanhou, vai aí nas redes sociais e já assiste esse programa. Teve também o programa com o doutor Lucas Montarroios, que falou também da mesma coisa, que o homem, o câncer de mama também pode acometer os homens. Então, não como o doutor Rafael falou. O homem, você não é só uma próstata, você não é só um pênis, você é muito mais do que isso. Tem todo um sistema para você cuidar e investigar, e sobretudo cuidar, né, para prevenir. Exatamente. E também queria trazer uma importante questão, o acompanhamento desse homem, por exemplo, em consultas de pré-natal, por exemplo. A mulher tem o pré-natal da mulher e também existe já pelo Ministério da Saúde o pré-natal do homem. O que seria esse pré-natal do homem? Seria alguns exames aproveitando a oportunidade, Catarina, né? Fantástico, de que esse homem está lá na consulta com a sua esposa, né, e aproveitar as oportunidades para trazer esse homem para perto da equipe de saúde da família, para trazer esse autocuidado, lembrar a ele da importância desse autocuidado, cuidado com a saúde. Então essa é uma estratégia que também tem sido utilizada nas consultas de rotina, em visitas domiciliares, né? Quando a gente vai lá, o médico, o profissional de saúde vai fazer uma visita domiciliar a uma pessoa, a gente aproveita ali aquele homem para trazer, e aí, como é que está a tua saúde? Vamos aferir aqui a pressão. Muitas vezes a visita não é nem para ele, é para um parente que está ali, então a gente aproveita ali aquela oportunidade de trazer a consciência, de trazer o processo de autocuidado para a questão da saúde do homem. Perfeito. A gente vai chamar um breve intervalo e volto daqui a pouquinho. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso.
Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Já estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Agradecer a você por estar conosco e agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Lojas LW e Memorial Imagem. Dr. Rafael, quais são as principais queixas dos homens com relação à saúde sexual? Então, é um tema bem importante, né? Esse tema leva os homens à procura médica. Apesar do constrangimento, né? A gente acaba, uma vez ou outra, o homem trazendo esse tema importante, é aquele tema que ele quer falar baixo, que ele quer uma consulta mais privada, sem muito aperreio, atrapalho. Então, as queixas principais é em relação à própria potência sexual do homem, o desempenho sexual junto com a sua parceira. Então, ele procura ali saber o que é que está acontecendo: doutor, não sei, na hora H, alguma coisa está falhando ali, eu preciso melhorar, né? E outro tema também, às vezes existe, é bem comum, e o homem pouco fala sobre isso, a questão da ejaculação precoce também é um tema bem relevante. Acho que esses dois são, assim, os principais que trazem essa questão de trazer o homem para a consulta médica e trazer tantas dúvidas e aperreio para a vida do homem e de relacionamentos. Quais são as doenças ou alterações que podem estar ligadas a esse desempenho ou a essa saúde sexual do homem? Então, em relação à questão da falha na ereção masculina, a gente tem que descartar as causas orgânicas, as causas físicas que esse homem possa ter. Então, a gente investiga a questão do diabetes, né, hipertensão arterial, doenças cardíacas, né, e alterações circulatórias. Então, descartando essa primeira parte, a gente vai para as causas emocionais e psicossociais, né? Então, existe a questão do desempenho, né, da questão da masculinidade, que é muito forte, né? Essa coisa do homem, da potência masculina, de ser o cara ali que vai fazer acontecer. Então, mexe muito com o psicológico e aquela ansiedade demais, e na hora tem esse problema, tá? Então, muito relacionado também à questão aí da ejaculação precoce, muito relacionado à questão da ansiedade, assim, hoje a questão da ansiedade, o nível de que você querer fazer uma performance, um desempenho, e aquela ansiedade faz com que haja essas alterações que prejudicam aí essa saúde. Ejaculação precoce é tratável? Sim, sim, é tratável. Então, para a gente já acalmar você, homem, que pode ser que você passe por isso, né? Sim. E até, às vezes, um casamento de muitos anos,
e você está em sofrimento, porque sofre você e sofre a sua parceira, e você sofre por causa das frustrações que você carrega, o doutor Rafael bem falou da questão emocional, que é um fator muito importante, e aí já é bom a gente saber. Então, tem cura para a ejaculação precoce? Tem tratamento, sim, né? Existem hoje tratamentos medicamentosos, né? Que, por efeito, digamos assim, por uma segunda via, um efeito consequente de alguns ansiolíticos, alguns tipos de antidepressivos também, eles podem ter um efeito retardante na ejaculação. Então, você faz essa avaliação com seu médico, um profissional, seu médico clínico, um psiquiatra. Então, ele vai fazer essa avaliação contigo e, a depender do grau, ele pode indicar alguma medicação, tá? Agora, a questão da ansiedade, da pressa, né, está muito relacionada. Então, aí, uma boa terapia também ajuda a entender o que é que se passa, o que é que acontece ali que você está tão ansioso para aquele momento. E aí acaba tornando algo desagradável, algo frustrante. Então, existe terapia medicamentosa e, muito importante, a terapia cognitivo-comportamental. Então, existe tratamento, existe o acompanhamento para esse tipo de problema de saúde. Outro assunto importante da gente falar, ainda relacionado a essa temática, é a questão, a gente falou da ejaculação precoce, mas com relação à ereção. Eu lembrei do uso também indiscriminado de medicações para performar, e sobretudo nos jovens. Eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho dos riscos que estão no pacote de se tomar medicações para ter uma ereção ou então para manter essa ereção por mais tempo, doutor Rafael. Isso. Então, a gente volta ao assunto da automedicação indiscriminada, a medicação sem uma prescrição, sem uma avaliação médica, né? Então, nesse sentido dessa performance, muitos jovens hoje, até músicas hoje de moda, falam sobre esse uso de medicação para manter aquela ereção ali prolongada. Então, existe sim risco cardiovascular, né? Porque a questão dessas medicações existe relação com a circulação peniana, né? Então, pode haver complicações do uso dessas medicações, complicações cardíacas, inclusive. Então, se você, por exemplo, não sabe que tem algum problema cardíaco ou a sua família tem alguma questão já cardíaca, então você toma essas medicações, pode sim afetar o seu coração, né? Existem casos relatados de pessoas jovens que tiveram infarto, tiveram problemas graves devido a essa questão do uso. Podendo até morrer, né? Sim, podendo até chegar a óbito, sim, com certeza, algo preocupante. Bem preocupante e bem importante a gente estar falando. Doutor Rafael, quando a gente fala na saúde emocional, na saúde mental dos homens, a gente sabe que quando a gente fala em saúde, tudo para o homem no contexto de saúde é diferente do contexto feminino, porque nós mulheres já, desde pequenas, a própria cultura, né? A gente já é acostumada a passar por exame, a passar por consulta médica. O grupo de homens já tem essa dificuldade de procurar um profissional médico, seja para um urologista, ou seja por uma questão de ereção ou de ejaculação precoce, mas eu gostaria que a gente falasse agora um pouquinho para você que está em casa dessa importância, porque a gente está falando do Novembro Azul, estamos sim falando do Novembro Azul, mas é muito importante falar da saúde emocional e da saúde mental dos homens, porque a gente sabe o impacto negativo que uma saúde mental comprometida no homem vai respingar, vai reverberar em todo um núcleo familiar, também no núcleo de trabalho, e a importância dessa procura. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas principalmente porque essa coisa de doido, e o homem é muito machista ainda, né, doutor Rafael? Isso. Ajude aí esses homens, por favor, a quebrar esse biscoito e a procurarem cuidar também das suas emoções. Isso é um tema, assim, a saúde mental em si, a saúde emocional, ele é um grande pilar, né? E uma saúde emocional afetada, ela, como você falou, respinga em todas as áreas da nossa vida, na nossa saúde física, no trabalho, relacionamentos. Então, historicamente, esse homem ele tem essa dificuldade de falar sobre sentimentos, falar sobre o que é que está sentindo, de expor fragilidades,
né? Então, é um tema comum essa coisa do não vou procurar um médico ou psiquiatra ou psicólogo porque isso é coisa de doido, né? Isso aí não vai, estou perdendo meu dinheiro, né? Mas é fundamental a gente expor, né? A gente falar sobre o sentimento, falar sobre o que é que está acontecendo contigo. Então, a saúde mental, ela é a base de tudo. E também a gente traz alguns pontos que a gente ajuda a esse fortalecimento da saúde mental do homem, né? Então, quero trazer aqui novamente a questão da atividade física, né? Da prática regular de atividade física, como a prática regular ajuda na nossa saúde mental, no bem-estar físico geral, na prevenção de doenças, ter boas conexões sociais, né? Relacionamento social é outro pilar fundamental. A questão do manejo do estresse, a gente sabe que a pressão do trabalho hoje é muito grande, né? No trânsito, seja no trabalho, então saber manejar bem estresse também é fundamental. O sono, você tem um sono reparador, né? No outro dia você tá bem, então tudo isso aí ajuda na tua saúde mental, a alimentação, né? E até um tema bem interessante que é um pilar da saúde mental é a espiritualidade. Sim, Foi até um tema aqui do Saúde em verdade. Evidência, Isso. né? A espiritualidade, a transcendentalidade, né? É verdade. Então é algo fundamental para a saúde mental, tá estável, tá bem, né? Até porque, doutor Rafael, as doenças psicossomáticas, elas existem, elas são verdadeiras, né? Então, aquilo que a gente tem na nossa mente, na nossa alma, no campo das nossas emoções, Sim. isso pode repercutir no nosso Somatizar. corpo. Isso somatiza e como somatiza, né? Como vai para o nosso corpo as questões mal resolvidas, as questões de cunho emocional, né? Então, a depressão hoje e a ansiedade são a doença do século, a depressão. Então, é muito importante você fazer esse acompanhamento da sua saúde mental com o médico, seu médico, com o psiquiatra, ser ajudado, né? Tomar as medicações, procurar sair desse estado também emocional crítico também que acontece na depressão, né? Tem cura, né? Tem acompanhamento, então você pode também estar fazendo isso aí para ajudar, né? É verdade. Doutor Rafael, deixa eu aproveitar que a gente está falando em saúde sexual masculina e a gente sabe que é uma oportunidade ímpar de prender a sua atenção aí, homem, para ouvir essas orientações sobre a saúde do homem. O próximo mês, o mês de dezembro, é o mês que a gente vai estar falando aí das ISTs e também do HIV. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, já que a gente está falando sobre a saúde sexual masculina, um chamamento à importância desse homem, de você, homem, é procurar os serviços que os municípios dispõem, que o Estado dispõe, para que você se previna, se cuide e, se diagnosticado, também se trate. Isso. É até algo interessante, quando a gente chega na unidade de saúde da família, lá tem na recepção mesmo, tem um pacote lá com preservativo masculino, preservativo feminino. Então, relacionando esse tema à questão da saúde sexual, né? A prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, né? Tem chegado, é mais difícil, né? O homem se chegar e, doutor, eu tive um tipo de relacionamento sem proteção e estou querendo fazer algum exame, algum teste, saber se tem alguma coisa. Então, já partindo da prevenção. Então, se previne antes, né? Busca toda forma de prevenção de doença sexualmente transmissível, né? A gente tem tratamento, sim, tem tratamento para as principais como a gonorreia, né? A gente tem tratamento para sífilis e não tem a cura, por exemplo, para o HIV, mas tem acompanhamento e hoje em dia a medicação. Mas veja como é importante a questão da prevenção, né? Se teve alguma relação desprotegida, procura o serviço de saúde logo, porque tem até tipos de tratamento após o coito, né? Tratamentos para, digamos, combater, por exemplo, uma possível infecção pelo HIV. Por Né? 72 horas, Por 72 horas, então o homem já pode tomar ali alguns comprimidos para se prevenir disso aí. Então, é muito relevante que você, homem, que tenha também alguma questão sexual, que esteja aí com algum corrimento, né, na uretra, procure a unidade, se teve relação desprotegida, procura a tua unidade de saúde, procura o teu agente de saúde, olha, qual é a consulta com o doutor, quero ir para o meu clínico,
né, para tentar fazer os testes rápidos. Testes rápidos são oferecidos, né, pelo SUS de forma gratuita, fácil, acessível, tem em toda a unidade de saúde, teste rápido, tá? Então é isso, mas de antemão busca-se prevenir, né? O acesso hoje a preservativos, acesso hoje à informação também é difundida, então é questão de você estar se cuidando, né? Procurando se cuidar, não só você, porque muitas vezes você com um diagnóstico desse, você com uma doença, uma patologia dessa, você não afeta só você, você afeta você, quem está ao seu redor, né? Existe um encarecimento de tratamento da sua família, sofre também com atitudes muitas vezes impensadas, né? E por isso que a gente está aqui para trazer informação e educação em saúde, que é fundamental nessa área também. Doutor Rafael, falando nessa temática de educação em saúde, né? Já que a gente está falando da vida sexual do homem, da saúde sexual, vamos aproveitar, você falou de alguns tipos de corrimento, para além do corrimento, coceira, o que mais o homem pode identificar e dizer, opa, eu preciso procurar um médico, eu preciso ir lá no postinho ou eu preciso ir lá no consultório, o que mais que pode chamar a atenção ali inicial em casa, que seja uma motivação para esse homem procurar um médico? Tá. A gente tem alguns tipos de úlceras ou feridas, né, na região genital masculina, né, que já podem indicar ali um chamado cancro duro, né, lesões sifilíticas. Muitas vezes a sífilis, por exemplo, ela aparece como uma ferida ali da região do pênis, da região do prepúcio, e ela simplesmente, depois de algumas semanas, ela some. E aí o paciente acha que ficou curado, e quando vê, ela já evoluiu para uma sífilis secundária, né? Que aí já tem algumas alterações nas palmas das mãos, vermelhidão, algumas alterações, e pode evoluir também para uma sífilis terciária, que já entra a neurosífilis, que exigem um tratamento mais invasivo, né? Um tratamento mais prolongado. Então, corrimento uretral, viu lá na roupa íntima, aquele corrimento amarelado. Então, procura o teu serviço de saúde, tem tratamento, né? Feridas que surgem, coceira, aquela coceira muito intensa, vermelhidão nas partes íntimas, também pode indicar um sinal de alarme, um alerta para você estar procurando seu serviço de saúde para estar tomando as medicações, os antibióticos e todas as medidas possíveis para tratar isso aí. E para o médico é coisa de homem, sim. A gente vai para um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo a Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós já estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Que bom que você está conosco até agora. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Doutor Rafael, o que é que a gente tem quando a gente olha para o município? O que é que a gente tem
de ações que estão sendo realizadas nos serviços para atender a população masculina? Boa pergunta. Então, a gente pode pensar nesse acesso da população masculina, então, o atendimento estendido, o horário de funcionamento das unidades de saúde da família com horário estendido. Então, chama-se programa Saúde na Hora. Então, foi aquilo que a gente falou e é até bom, porque aí já fica melhor colocado. O serviço de saúde do homem foi fechado, mas em contrapartida, as unidades básicas, elas agora estão com esse horário estendido. Então, com alguns horários estendidos, sim, né? Então, algum dia, ali 2 dias no mês, ou um dia no mês, é elencado um dia para se estar prolongando o horário estendido até ali às 8 horas da noite, tá? Para estar atendendo a população que não pode ir durante o dia porque trabalha durante o dia, tá? Então, ações educativas também estão sendo realizadas, principalmente no Novembro Azul, em todas as unidades de saúde da família, nas unidades de especialidade. Então, facilitar esse acesso à informação do homem, trazendo informação, trazendo educação em saúde para esse homem que está aí precisando de chegar na unidade de saúde. Outra medida é o acesso também a médicos urologistas. Então, quando se identifica algum problema, alguma questão de um caso que precisa de uma avaliação mais rápida, né? Alguma alteração que a gente observou ali na próstata, algumas alterações de exames, a gente tem esse fácil hoje acesso ao médico especialista, né? No sentido de conseguir a consulta com urologia. Então, a gente tem esse acesso melhor garantido hoje. Então, é preciso não só dar o diagnóstico, mas também ter as facilidades do diagnóstico, acesso ao especialista, acesso também ao tratamento mais complexo, tratamento já mais hospitalar. Então, isso aí tem sido feito dessa forma aí. Doutor Rafael, o senhor falou da importância do estilo de vida, né? A gente tem falado muito. É recorrente aqui no Saúde em Evidência a gente falar do estilo de vida. Na sua opinião, o que é que você acredita que precisa ainda ser implementado ou como implementar esse novo estilo de vida na vida de todo mundo, mas sobretudo hoje na vida dos homens? Isso. Eu costumo falar que a mudança é difícil. Mudar um hábito, mudança de estilo de vida é complexo, né? Mas não é impossível e é bem prático de se tentar fazer. Então, se você, por exemplo, nunca praticou uma corrida na vida, não é assim, todos os dias agora eu vou fazer uma caminhada mais longa, não é assim, né? Começa aos poucos, começa praticando 2 caminhadas de 30 minutos por semana, né? E aí você vai progredindo ao longo do tempo. Mas é importante você conhecer também o que é que você gosta, né? Por exemplo, eu pensei aqui na alimentação saudável, né? Então, se você come uma fruta por dia, então estabelece essa meta de comer algo saudável, diminui as barreiras de acesso. Então, se tu tem lá, por exemplo, uma fruta já cortadinha na geladeira, né, na vasilha, já deixou lá, quando bater a fome, tiver lá um salgadinho, um biscoito, se já está mais fácil o acesso, né, tu já vai ali procurar comer a fruta, né? Então, diminuir barreiras de acesso. Se você vai para uma atividade física, já deixa ali o tênis pronto, sai do teu trabalho, já passa, vai direto para a academia. Então, quanto mais você diminuir barreira, melhor essa mudança de estilo de vida. Quanto mais você ir aos poucos e progressivamente aumentando ali aquele processo de mudança de hábito de vida, né? Uma coisa interessante que a gente tem na nossa unidade de saúde da família é um grupo de tabagismo. Então, o processo de tabagismo é algo também bem complicado, porque é um vício, né? Uma dependência à nicotina. Então, a gente vai acompanhando esse paciente paulatinamente, né? Com mudança de estilo de vida, entra com a ajuda de medicação, mas a mudança e a decisão do paciente em mudar o estilo de vida e aos poucos e com acompanhamento de um profissional, isso traz resultado para a saúde de forma geral, bem positiva isso aí. Perfeito. Doutor Rafael, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho
Você também é professor da Faculdade de Medicina do Sertão. Fala um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho também onde o nosso telespectador pode encontrar você aqui em Arco Verde. Se tiver mídia social que puder divulgar também, esse é o seu momento. Sim, eu estou lá na Faculdade de Medicina do Sertão, né? Aquele ambiente maravilhoso, desde o início da faculdade, né? Então, desde que começou a faculdade, a gente está lá como professor, eu recebo estudantes de medicina na minha unidade de saúde da família para a gente estar fazendo esse processo educativo. Então, é um ambiente muito bom. Bem, aqui em Arco Verde, minha formação é em medicina da família e comunidade, né? Eu fiz residência em medicina da família e vim para cá já tem 5 anos, né? E estou numa formação agora em medicina do estilo de vida. É um processo de formação que a gente trabalha não só os pilares do estilo de vida, mas método comportamental para estar ajudando esse paciente a mudança do estilo de vida. Então, é um processo bem interessante que a gente tem feito, tem realizado com os pacientes, esse processo de mudança, tá? Atualmente aqui eu estou atendendo na MedCenter, é um serviço aqui que eu estou atendendo lá, alguns dias da semana, e estou também buscando caminhar para começar um consultório de formato online. Hoje em dia a facilidade do atendimento online é muito... Você está em casa e tem ali aquele profissional de saúde sem precisar sair ali. Existe essa possibilidade também muito prática hoje do atendimento online, então eu também vou estar realizando aí nos próximos meses aí o atendimento online, né? Mas você quer seguir Dr. Rafael, né? Qual é o seu Instagram, Dr. Rafael? Então, lá na rede social é rafael.vaz88. Então, lá você pode conversar com o Dr. Rafael e ele lhe encaminha aí para onde vocês se encontrarem. Pode ser online ou presencial. Dr. Rafael, o nosso tempo esgotou. Mais uma vez, muito obrigada em nome da TVLW e da TV Nova Nordeste. Volte sempre, a gente vai trazer o Dr. Rafael como médico de saúde da família também, e depois a gente vai conversar sobre essa outra atividade do Dr. Rafael, que é com relação à medicina e estilo de vida. Isso é muito bom. Nós terminamos por aqui e o nosso encontro está marcado no próximo sábado, pontualmente às 10 horas. Eu aguardo você.